segredos dos investimentos em renda fixa que ninguém nunca te contou. Meu nome é Fernanda Mansano, eu sou economista, professora de economia e trabalho no mercado financeiro e com investimentos. Neste vídeo eu vou te revelar quais são esses 4 segredos. Fica comigo até o final. Falar em investimentos de renda fixa, nós estamos falando em um investimento em um título de dívida. O que isso quer dizer? Essa dívida pode ser emitida por um ente privado ou público. Aqueles privados, eu tenho certeza que você já ouviu falar. São, por exemplo, os CDBs, assim como também as LCI, LCA, os CRIs, os CRAs e também as próprias debêntures que são emitidas pelas empresas de capital aberto. Já a renda fixa pública é aquela emitida pelo Tesouro Nacional, ou seja, lá no site do Tesouro Direto você vai verificar o Tesouro Selic, o IPCA+, assim como também os pré-fixados. E vamos para o primeiro segredo. Nos investimentos de renda fixa, você já sabe 2 coisas. Qual será a rentabilidade desse investimento, assim como também qual é o vencimento. Então, por exemplo, um investimento em renda fixa, um CDB, por exemplo, tem uma data de vencimento em 2030 com uma rentabilidade de 100% do CDI. E se você não sabe o que significa 100% do CDI, clica aqui nesse vídeo que eu explico para você o que é. Então, esse é o primeiro segredo. Todo investimento em renda fixa, você já terá essas 2 informações: a rentabilidade anual, assim como também o vencimento. Então, no meu exemplo aqui, até 2030, você receberá anualmente essa rentabilidade de 100% do CDI. O segundo segredo. Bom, você já aprendeu que a renda fixa, esses investimentos nesses títulos, que podem ser públicos ou privados, têm um vencimento. Mas não necessariamente você é obrigado a ficar nesse investimento até o vencimento. Ou seja, você pode sacar antes do vencimento. Mas aqui é a máxima atenção. Alguns investimentos em renda fixa possuem a carência. É isso mesmo. O que significa? Alguns, quando você investe, estará escrito carência de 6 meses ou carência de 1 ano. Significa que você só poderá sacar antes do vencimento no prazo dessa carência. Ou seja, se estiver escrito 6 meses, você só poderá resgatar depois de 6 meses que você investiu. Então, o máximo de cuidado aqui, mais uma vez, eu enalteço aqui, porque muitos acreditam que a renda fixa pode ser usada como reserva de emergência. Que é a reserva de emergência? Aquele dinheiro investido, mas que você pode resgatar rapidamente, no mesmo dia. E muitos investimentos em renda fixa possuem a carência. Então, esse é o segundo segredo. O terceiro segredo é a marcação a mercado. O que isso quer dizer? Todo investimento em renda fixa, ele tem um preço. Quando você investe naquela LCI, LCA, o CDB, o CRI, o CRA, debênture ou mesmo os investimentos lá do Tesouro Direto, esse título ele tem um preço. Isso quer dizer que até o vencimento ele vai ter oscilações de preço e ele está totalmente relacionado à taxa de juros, ou melhor, à curva da taxa de juros. Ou seja, quanto maior a expectativa de juros, menor será o seu preço. Então, sim, até o vencimento, se você escolhe por resgatar esse investimento antes do fim do prazo, você inclusive pode resgatar menos do que você aportou por causa da marcação a mercado. Por isso, já deixo aqui uma dica para vocês. Olhe sempre os investimentos que você tem lá na sua corretora pela marcação a mercado e não pela marcação na curva, porque sim, é a marcação a mercado que vai mostrar a real rentabilidade dos seus investimentos em renda fixa. Quarto segredo é a liquidez. A liquidez significa facilidade de comprar, assim como também de vender. Ou seja, se você tem um investimento em renda fixa, logo você tem um título de dívida de um determinado emissora. Pode ter sido o banco, como a emissão de CDB, a LCI, LCA, e as empresas, como a emissão da debênture, ou mesmo o próprio governo com a emissão dos títulos públicos. E a liquidez é essa facilidade, ou seja, será que tem compradores para quando você quiser vender antes do prazo final, do prazo que você tem
possuem de vencimento? Então, muita atenção. Alguns investimentos em renda fixa possuem baixa liquidez, ou seja, se você quiser vender antes do vencimento, você pode não encontrar com facilidade um comprador. Logo, isso pode afetar inclusive o preço, ou seja, você vai ter que vender por um preço bem baixo para ver se aparece alguém no mercado querendo comprar. Esses foram os 4 segredos sobre a renda fixa. O primeiro, que todo investimento em renda fixa, você já sabe qual vai ser o vencimento e a rentabilidade, assim como também a carência, a liquidez, que eu falei agora por último, e também a marcação ao mercado. Todos esses 3 são condizentes a uma situação em que você, investidor, precisará resgatar esse título antes do vencimento. Mas você pode falar assim, eu vou ficar com esse investimento até o fim. Tudo bem, mas muitos investimentos em renda fixa, eles possuem uma data de vencimento distante, alguns 10 anos, 20, 30 anos. Então, você tem que fazer aí um planejamento, né, se realmente vai conseguir ficar até o fim. Por isso, todos esses 4 segredos aqui são importantes para você, investidor. Você gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então, deixa o seu like aqui, começa a seguir aqui o meu canal e se você acredita que essas informações serão úteis para outras pessoas, compartilha esse vídeo. E até a próxima!